Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso, eu espero que você esteja muito bem. Na aula de hoje, a gente vai continuar fazendo a naninha de ursinha, tá? Então, na aula anterior, a gente terminou toda essa base aqui da naninha e agora nós vamos iniciar aqui a cabeça. E para poder fazer essa parte da cabeça, a parte do corpinho da ursinha, eu vou usar a agulha 2,20. Aqui nós usamos a agulha 3, porém aqui eu vou usar a agulha 2,20. E para poder começar, eu vou usar esse fio aqui, que é o fio Off-White, é o mesmo fio que eu fiz aqui. E nós vamos começar da seguinte forma, vamos fazer aqui um nozinho. E aí nós vamos trabalhar nessas alcinhas que ficaram bem aqui. Então, você vai fazer assim, ó, vai passar a agulha e vamos fazer aqui, ó, o primeiro ponto baixo nessa alcinha. Laça e tira as duas laçadas aqui para poder formar o ponto baixo. Nós vamos fazer em cada alcinha dessa, aumento. Então, em cada alcinha você coloca 2 pontos baixos. E a gente vai fazer assim por toda a volta, tá? E como tem aqui 12 alcinhas, e a gente vai fazer aumento por toda a volta, no final dessa carreira aqui, vai ficar com 24 pontos. Na carreira 2, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Mas nós vamos colocar a agulha somente na alcinha aqui, ó, da frente do ponto, tá? Então, vamos fazer dessa forma, 3 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, e no próximo faço um aumento. Vamos seguir fazendo somente na alcinha da frente, e no final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. E aí, você pode colocar a agulha nas duas alças do ponto. Então, aqui fiz 3 pontos baixos, 4, e no próximo faço um aumento. No final dessa carreira, vai ficar com 36 pontos. Nós vamos seguir fazendo as carreiras de aumento até ficar com 48 pontos. Então, na carreira 4, você faz 5 pontos baixos e um aumento. No final, vai ficar com 42 pontos. E na carreira 5, faz 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, vai ficar com 48 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras de aumento aqui. E quando eu terminar, eu retorno com você. Fiz aqui as carreiras de aumento até completar 48 pontos. Agora, nós vamos fazer as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer da carreira 6 até a carreira 14. E cada carreira vai ficar com 48 pontos. Então, eu vou fazer todas essas carreiras e quando eu terminar, eu retorno com você. Depois de terminar todas as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, a gente já pode colocar os olhinhos aqui da ursinha. E aí, eu coloquei na carreira, entre a carreira 12 e a carreira 13. Então, aqui nós terminamos a última carreira, carreira 14, logo abaixo, carreira 13. Então, entre a carreira 13 e a carreira 12, nós temos aqui os olhinhos. E eu marquei aqui, entre um olhinho e outro, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos de separação. Então, você coloca primeiro os alfinetes, tá? Vê se tá posicionado certinho. Eu coloquei aqui na parte da frente, aqui atrás é onde terminou a carreira. E também aqui na frente, olha, eu coloquei essa parte aqui, ó, desse pompom, ele vai ficar aqui, ó, no meio dos olhinhos, tá? Então, se você quiser posicionar aqui com esse pompom no meio, ou então quiser posicionar assim, ó, os olhinhos dessa forma, é a hora de você posicionar aí, tá? Com os alfinetes primeiro e depois você coloca os olhinhos. E aqui eu vou usar o olhinho tamanho 9 milímetros. Depois de colocar os olhinhos, eu queimei, tá? Essa parte aqui de trás, que sobra aqui dessa parte preta do olhinho. Eu costumo fazer isso porque eu acho que fica mais seguro, tá bom? Se você não sabe como é que faz, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para você poder ir lá ver. E agora, gente, aqui nessa parte de baixo, antes da gente continuar fazendo as carreiras, eu vou colocar um feltro, tá? Eu cortei ele redondinho assim, usei um frasco de desodorante para poder tirar o molde, tá? E aí, cortei porque, olha aqui, ó, como vocês podem ver, aqui fica com buracos, tá? Por causa das alcinhas, acaba ficando largo aqui essa parte. Então, eu vou colocar esse feltro aqui, pra gente poder
tampar essa parte dos buracos. E aí, a gente coloca a fibra aqui em cima. Se você não tiver o feltro, pode ser um TNT, ou então também você pode fazer de crochê mesmo. Faz assim, redondinho, tá? E coloca aqui, porque olha aí, ó. Assim já tampa, tá bom? E agora aqui, nós vamos continuar fazendo as carreiras para poder diminuir aqui essa cabeça. E na carreira 15, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 6 diminuições e, aliás, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e no próximo faz uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 42 pontos. Nós vamos seguir fazendo as carreiras de diminuição para poder fechar essa cabeça. Então, na carreira 16, faz 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final, vai ficar com 36 pontos. Carreira 17, 4 pontos baixos e uma diminuição, fica com 30 pontos. Carreira 18, 3 pontos baixos e uma diminuição, vai ficar com 24 pontos. Carreira 19, 2 pontos baixos e uma diminuição, fica com 18 pontos. E na carreira 20, faz 1 ponto baixo e uma diminuição, vai ficar com 12 pontos. E por último, na carreira 21, faz 6 diminuições. E aí, antes de você fechar completamente a cabeça, você distribui bem a fibra por toda essa cabeça aqui. Coloca a fibra, tá? E vai vendo se não está faltando. É importante você preencher toda essa parte aqui com fibra, tá? Para a cabeça ficar bem redondinha. Então, eu vou seguir aqui fazendo todas essas carreiras e quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei aqui todas as carreiras e aí, nós vamos finalizar agora aqui essa última parte da cabeça. Eu cortei o fio, puxei ele todo aqui do último ponto e agora nós vamos passar com a agulha de costura somente aqui na alcinha de fora, tá? E passa de fora para dentro. E a gente vai passar em todos esses pontos que estão aqui. Vamos passar por 6 vezes. Então, depois de passar aqui nos 6 pontos, puxa todo esse fio para poder fechar aqui, ó, completamente essa parte. E aí, você agora leva esse fio aqui para trás, passando aqui no meio, porque aqui atrás a gente vai fazer agora o arremate. Olha, puxa bem e assim vai ficar completamente fechado aqui nessa parte de cima. E agora aqui, você pode dividir esse fio. Divide ele assim, olha. E aqui você vai dar alguns nós. Dá alguns nós, leva para outro lugar, dá mais alguns nós, tá? Leva para outro lugar novamente e corta o restante. Assim vai ficar bem seguro aqui esse arremate. Então, aqui finalizamos, tá? A cabeça. E agora, nós vamos iniciar os bracinhos aqui da ursinha. Então, vamos deixar essa naninha aqui de lado. E com o mesmo fio que a gente fez a cabeça da ursinha, a gente vai começar fazendo aqui o bracinho, colocando 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 6 pontos baixos, puxa o anel mágico para poder fechar. E na carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira 2, vai ficar com 12 pontos. Da carreira 3 até a carreira 13, vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base e cada carreira vai ficar com 12 pontos. Fiz todas as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. Na carreira 14, vamos fazer 4 pontos baixos. Fiz 1, 2,
3, 4 e no próximo uma diminuição. Você vai fazer mais uma vez 4 pontos baixos e uma diminuição, e no final vai ficar com 10 pontos. Na carreira 15, vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, e no final dessa carreira também vai ficar com 10 pontos. Depois de terminar a carreira 15, vamos encher aqui com fibra esse bracinho, e aí eu não vou colocar a fibra em todo o bracinho, não. Vou encher apenas na parte de baixo. Vou mostrar para vocês até onde eu vou encher com fibra. E olha, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, uns 2 dedos, tá? Sem fibra. Vai ficar mais aqui na parte de baixo mesmo, para ficar com um bracinho mais maleável. E depois de colocar a fibra, a gente já pode fechar aqui com ponto baixo. Então, vamos fechar aqui da seguinte forma. Deixa eu só empurrar essa fibra aqui. Você vai passar a agulha no próximo ponto e também aqui no ponto de trás. E vai fazer um ponto baixo. Vai para o próximo, passa no ponto de trás também e faz um ponto baixo. Fiz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Corta o fio, deixa um pedaço, porque a gente vai costurar esse bracinho. Para finalizar, faz uma correntinha e puxa aqui para poder formar o nó. Então, o bracinho ele já está finalizado, você vai fazer outro bracinho igual a esse. Vamos começar a orelha e nós vamos colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Puxa o fio para fechar aqui o anel mágico. E na carreira 2, vamos fazer aumento por toda a volta. Coloca 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Nós vamos fazer carreiras de aumento até ficar com 24 pontos. Então, na carreira 3, faz um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final, fica com 18 pontos. Na carreira 4, faz 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vai ficar com 24 pontos. Então, eu vou seguir fazendo todas essas carreiras. E quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei as carreiras de aumento. E na carreira 5, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. E no final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Na carreira 6, vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Faz dessa forma por toda a volta e no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Para finalizar essa orelha, nós vamos também fechar com ponto baixo. Então, essa carreira 5, aliás, essa carreira 6 é a última carreira. Nós vamos finalizar com ponto baixo, então, coloca a agulha no próximo ponto e no ponto aqui de trás e faz um ponto baixo. Nós vamos seguir fazendo dessa forma até fechar completamente aqui essa peça. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Corta o fio, deixa um pedaço para poder fazer a costura. E finaliza com uma correntinha
e puxa o fio para poder formar o nó. Finalizada então uma orelha, você vai fazer outra orelha igual a essa. Para fazer o focinho, vamos começar também com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E na carreira 2, vamos fazer aumento por toda a volta. E vai ficar com 12 pontos. Vamos fazer esse focinho até ficar com 24 pontos também. Então, na carreira 3, faz um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final, fica com 18 pontos. E na carreira 4, faz 2 pontos baixos e um aumento. E no final, vai ficar com 24 pontos. Depois de fazer os aumentos, nós vamos fazer na carreira 5, ponto baixo sobre cada ponto da base. E no final dessa carreira, também vai ficar com 24 pontos. Depois de terminar a carreira 5, faz um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto, corta o fio, deixa um pedaço, que a gente vai costurar esse focinho lá no rostinho da ursinha. E aí, puxa aqui todo desse último ponto. Vamos agora aqui bordar o focinho, e aí eu vou colocar aqui só no rostinho da ursinha, para poder ter uma noção aqui de onde eu vou começar a fazer esse bordado. Então, eu vou colocar aqui o alfinete. Tem essa última carreira aqui que a gente fez, tem a penúltima, eu vou colocar aqui, ó, abaixo dessa penúltima, o alfinete assim, ó. Vou deixar essa parte aqui onde terminou a carreira bem aqui na parte de baixo, tá? E aqui vou pular 1, 2, 3 pontos. E vou colocar o outro alfinete aqui, ó. Porque aí eu vou bordar aqui, tá? Eu vou começar aqui nessa parte. E para poder bordar, eu vou usar um fio marrom claro. É um fio charme, tá? E aí, você pode estar usando o fio da cor da sua preferência. E aí, aqui, eu dei alguns nós aqui no final. E vou começar aqui esse bordado bem aqui, onde eu passei esse alfinete. Então, aqui de dentro para fora, eu passo o fio. E aí, eu vou formar um triângulo aqui, ó, um triângulo de cabeça para baixo. Então, passo aqui do outro lado e já levo. Eu vou trazer aqui para o meio, olha. O meio aqui que eu falo é onde a gente começou a carreira, tá? Onde a gente começou a fazer essa peça. Deixa eu passar aqui por baixo. Vai ficar assim, e agora aqui a gente vai formar um triângulo. Vamos fechar aqui e depois a gente fecha aqui. Formado aqui o triângulo, agora nós vamos preencher, tá? Toda essa parte aqui que está em branco, que está nessa cor aqui desse fio. Vamos preencher com esse fio marrom. E a gente vai preencher da seguinte forma, a gente passa aqui, ó, nessa parte de cima, em cima desse fio que tá aqui em cima. Só que aí eu não passo assim por cima do fio, tá? Eu passo ele aqui por baixo. E agora eu desço, passando aqui no meio novamente. Então, eu vou fazendo dessa forma até preencher completamente aqui toda essa parte. Então, retorno aqui, ó, nessa parte aqui de cima. Passo por baixo aqui desse fio. E agora, passo aqui embaixo. Então, eu vou fazendo assim, tá? Até preencher toda essa parte. Depois de terminar de preencher toda essa parte, eu vou passar aqui novamente aqui nesse ponto aqui de cima, tá?
e vou passar aqui, ó, do outro lado, para poder fazer um acabamento aqui, para poder tampar essas partezinhas aqui que ainda tá em branco, tá? Então, passa aqui, leva o fio lá para trás. Então, vai ficar assim, o focinho bordado. E agora aqui você pode dar um nó nesse fio aqui, ó. Posicionei o focinho aqui no rosto da ursinha e eu coloquei uma carreira abaixo aqui dos olhos. Então, você posiciona, coloca os alfinetes, vê se tá centralizado, para depois você começar a fazer essa costura. E para poder fazer essa costura, eu vou fazer a costura perfeita no amigurumi, que basicamente é você passar aqui, ó, no corpo, sempre próximo daqui de onde está saindo o fio. Então, você passa aqui na cabeça. Vou pegar meu alicate, porque fica mais fácil para puxar aqui, porque como meu ponto é bem apertado, acaba atrapalhando aqui na hora de puxar, fica mais difícil. Quando eu volto aqui no focinho, eu passo aqui, ó, nessas alcinhas, aqui do ponto baixo. E aí, eu passo de baixo para cima. Para ir para o próximo ponto aqui do focinho, eu passo aqui, ó, nessas duas alcinhas do ponto baixo, que eu chamo de V. E assim, eu vou para o próximo ponto. Olha, eu estava nesse ponto aqui, cheguei aqui nesse outro e agora eu desço, passando por essas duas alcinhas aqui, em direção à cabeça. Chegando aqui na cabeça, eu passo com a agulha novamente aqui, ó, na cabeça, seguindo a direção aqui da costura. Então, eu estava nesse ponto aqui, quando eu for subir, eu vou subir nesse próximo ponto aqui. Então, eu vou fazendo a costura dessa forma, tá? Por toda a volta. E antes de costurar toda a peça, eu vou colocar a fibra. Agora aqui eu não coloquei nem um pouco de fibra, tá? Tá vazio. Mas antes de concluir toda essa costura, eu vou encher aqui com fibra. Então, eu vou costurar todo esse focinho e quando eu terminar, eu retorno com você. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu vou fazer a costura aqui na orelha. Já costurei essa daqui, vou costurar essa daqui com você. E eu posicionei aqui, olha, um pouco à frente de onde terminou aqui a carreira da cabeça, tá? E posicionei, contando daqui, desse meio aqui, duas carreiras depois, tanto desse lado quanto desse outro lado aqui. Então, você posiciona, tá? Ficou um pouquinho à frente de onde terminou a carreira, olha, como vocês podem ver. Posiciona, vê se está na posição certa, para você poder começar a costura. E aqui, para poder costurar, eu vou fazer o seguinte. O fio, ele está saindo aqui da orelha. Eu vou levar esse fio mais próximo daqui de onde ele está saindo, aqui para trás. Vou usar o alicate para poder puxar. Fica mais fácil quando o ponto da gente é muito apertado. E agora aqui, para fazer a costura, eu trouxe o fio aqui para trás, agora eu vou trazer ele aqui para frente. E eu vou passar aqui na orelha, dessa forma. Puxa bem, e quando você for levar lá para trás, você passa aqui na ursinha, na cabeça da ursa. E aí, quando você for passar, tenta passar o mais próximo daqui dessa orelha, tá? Pra não ficar muito pra frente. Então, passa o mais próximo daqui da orelha e leva aqui pra trás.
Aqui também você tenta passar o mais próximo da orelha, tá? Sempre puxa bem, pra ficar com a costura bem firme. Trouxe aqui pra trás, agora eu vou retornar aqui pra frente, passando pela orelha. Então, eu vou seguir fazendo dessa forma, até costurar toda essa orelha aqui, tá? É o mesmo processo que você vai repetir por toda a orelha. Vamos costurar agora o bracinho. E aí, quando eu vou costurar o bracinho, eu prefiro começar daqui, da direita para a esquerda. Como o fio tá aqui do lado esquerdo, eu vou passar ele aqui pro lado direito. E aí, você pode perguntar, mas é só você virar aqui a peça que o fio vai ficar aqui pro lado direito. Só que eu prefiro não fazer dessa forma, porque aqui é o lado do avesso da última carreira de pontos baixos que a gente fez, fechando aqui o braço. Então, por isso, eu posiciono dessa forma, e aí eu prefiro caminhar aqui com o fio para ele ir para o lado direito. Então, eu caminho aqui, ó, por dentro dessas alças do ponto baixo que tem aqui nessa última carreira, e levo aqui para o outro lado. E assim, olha, ficou o fio aqui do outro lado. Agora, eu vou posicionar aqui na lateral da naninha. Então, posiciona e coloca os alfinetes. Olha, você vai posicionar na direção aqui da orelha, olha. Onde termina aqui o braço, você vai posicionar aqui onde começa a orelha. Posiciona e coloca os alfinetes. Eu vou costurar passando a agulha aqui, ó, nessas alças do fio rosa, que está aqui embaixo, como você pode ver. Eu não vou passar aqui nessa carreira, porque senão vai ficar muito alto esse bracinho. Então, na direção que está esse fio aqui, ó, eu vou passar a agulha dessa forma aqui na alcinha que está com fio rosa. Puxa bem. Eu vou tentar esconder esse fio aqui, vou tentar não, eu vou esconder esse fio de costura, então eu vou passar para subir aqui pro bracinho, usando essas duas alças aqui, ó, do ponto baixo. Vou para o próximo ponto, passando nessas duas alças do ponto baixo, que eu chamo de V, essas duas alças aqui. Então, cheguei aqui no outro ponto, eu estava nesse ponto aqui, cheguei nesse outro, vou descer em direção à cabeça, passando nessas duas alças que tem do ponto baixo aqui da base. Vou passar o fio agora aqui, nessa alcinha aqui de baixo. E vou subir novamente. Eu tinha descido aqui nesse ponto, então na hora de subir aqui pro braço, eu subo nesse próximo, passando por essas duas alças do ponto baixo. Vou para o último ponto que tem, usando aqui as alças que eu chamo de V. E aí, cheguei aqui, ó, no último ponto que tem aqui do lado, e eu passo em direção à cabeça, nessas duas alças que tem aqui do ponto baixo da base. Então, assim, eu costurei todo o bracinho. Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar com esse fio, vou levar aqui pra trás da cabeça. E você precisa fazer um arremate aqui bem feito, porque a criança, ela vai ficar puxando, né, o braço da naninha.
ela vai movimentar bastante aqui esses bracinhos. Então, você precisa costurar bem costurado e arrematar esse fio bem forte para não correr o risco de soltar. Então, eu vou dar muitos nós aqui. Precisa ser muito, não, mas o suficiente aqui para não soltar. Se você até quiser dar um nó aqui e depois voltar bem nesse cantinho aqui, ó, e costurar novamente, você também pode fazer isso, tá? Vou dar um nó aqui, dessa forma. Vou levar para outro lugar, passando aqui no mesmo lugar que está saindo o fio. Assim, o nó, ele entra aqui na peça. Olha, eu vou voltar bem aqui, ó, nesse cantinho, porque eu tô achando que ele tá um pouco solto. Então, eu volto novamente com esse fio aqui. E você vê aí se a sua costura ficou certinha, tá? Porque é aquilo que eu falei. Tem que estar costurado bem costuradinho, pra não correr o risco de soltar quando a criança estiver brincando com essa naninha. Olha, então, voltei aqui, vou passar aqui por trás, nas alcinhas desse ponto, bem aqui no cantinho. Puxa bem, e agora eu levo novamente lá pra trás pra poder dar alguns nós. Olha, agora ficou mais preso esse cantinho aqui. E agora aqui eu vou dar alguns nós, vou dividir aqui. Vou dar alguns nós, vou levar para outro lugar, vou dar mais nós, levo para outro lugar, tá? E corto o restante. Vamos fazer agora o laço que a gente vai colocar na orelha da ursinha. Eu estou usando aqui o fio amigurumi, um rosa claro. E aqui, para poder começar, você deixa um fio aqui maior no início, porque a gente vai usar esse fio depois, tá? Para poder concluir o laço e colocar ele lá na orelha da ursinha. E aqui nós vamos fazer o anel mágico. Então, a gente laça aqui dentro do anel mágico, faz uma correntinha e faz um ponto baixo aqui dentro do anel mágico. Sobe duas correntinhas e nós vamos trabalhar agora fazendo ponto alto duplo. Para fazer esse ponto alto duplo, você precisa laçar duas vezes na agulha, laça dentro do anel mágico e vai ficar aqui 4 laçadas. Aí, você tira duas laçadas, tira duas e tira mais duas. Então, já fiz aqui um ponto alto duplo, vamos fazer mais dois. Então, laça duas vezes aqui na agulha, laça aqui por dentro do anel mágico, vai ficar 4 laçadas, tira duas laçadas e tira mais duas. Vamos fazer o último ponto alto duplo. Então, aqui fizemos 3, faz duas correntinhas, e aqui dentro do anel mágico, faz um ponto baixo. Nós vamos repetir agora a mesma sequência que a gente fez aqui. Então, faz um ponto baixo, sobe duas correntinhas, e vamos fazer agora 3 pontos altos duplo. Então, fiz um ponto alto duplo. Dois. E 3. Para poder finalizar, faz duas correntinhas e agora faz um ponto baixíssimo, aliás, um ponto baixo aqui dentro do anel mágico.
Aí você puxa esse fio assim e puxa esse fio aqui inicial para poder fechar o anel mágico. Esse fio que a gente estava fazendo os pontos, você corta. Então, corta o fio, deixa um pouco grande, e aí você pode puxar ele aqui, ó, todo desse último ponto que você fez. Agora, para poder finalizar, a gente vai dar algumas voltas aqui com esse fio e com o outro aqui também, tá? E esse aqui você passa assim desse lado, o outro você já passa do outro lado, tá? Para eles se encontrarem aqui. Ajeita o lacinho. Vou passar mais uma vez aqui. E agora, você pode dar alguns nós aqui atrás. Depois que o lacinho estiver pronto, você já pode colocar ele aqui, ó. Vou colocar nessa orelha, e aí eu vou usar a agulha de costura, vou ver aqui onde ele vai ficar, e vou passar esse fio lá pra trás. Pra não ficar esse fio aparecendo aqui atrás, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar ele aqui, ó, no mesmo lugar que ele está saindo, vou levar ele aqui pra baixo, pra poder esconder esse fio, mas eu vou sair com ele aqui, ó. Então, vou fazer dessa forma, vou tentar sair com ele aqui atrás. Então, assim, olha, o fio ele não vai aparecer. Agora, esse outro aqui, que ficou aqui, já não tem necessidade mais de fazer isso. Você já pode passar ele direto aqui na cabeça. Bem aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo, porque o lacinho ele vai tampar. Então, você já passa aqui e já leva aqui pra trás. Aqui você acerta. Puxa bem. E agora aqui atrás você pode arrematar esses fios. Eu vou até juntar um fio com o outro. Vou levar esse fio aqui para onde está esse outro aqui, para poder dar alguns nós. Então, dá alguns nós bem firme, tá? Para não soltar esse lacinho. E depois você corta o restante. E assim nós terminamos a aula da naninha de ursinha. Depois que eu terminei de fazer toda a naninha, gente, eu vi a necessidade de fazer esse detalhe aqui do focinho. Eu não gravei, tá bom? Mas é bem simples de fazer. Você vai pegar um fio da mesma cor que você bordou aqui o focinho, vai passar aqui no meio e 3 carreiras abaixo, você vai passar aqui, ó, formando essa linha reta, tá? Então, é bem fácil de fazer. Eu sei que vocês conseguem fazer isso. E eu achei que ficou mais bonito fazer assim, tá? Então, fica da sua escolha, se você quiser acrescentar esse detalhe aqui no focinho. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu preparei tudo com muito carinho. E vou pedir para você, se você ainda não curtiu esse vídeo, para você curtir. Deixe um comentário aí se você fez a sua naninha. E também vou pedir, por favor, para você compartilhar esse vídeo, pois isso me ajuda muito, tá bom? Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.